Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Segunda-feira, dia 4 de novembro, a igreja celebra São Carlos Borromeu. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante, bom dia no sítio, na chácara, na fazenda, bom dia, motoristas, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Visitarei minhas ovelhas, diz o Senhor, e suscitarei um pastor que as apacentará. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. Os santos responderam com maior profundidade ao chamado amoroso de Deus. Assim foi São Carlos Borromeu que, ouvindo o chamado divino, não hesitou em seguir destemidamente o Cristo. Nasceu no ano 1538 e foi incansável trabalhador do reino. Não se preocupava consigo mesmo e por isso dizia que se deveria ter trabalhado de sobra em vez de sobrar tempo para perder. Foi muito cuidadoso dos pobres, da liturgia e principalmente da catequese. Encerrou sua missão na terra em 1584. O secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 29. Uma das características de Deus é ser justo. Isso quer dizer que Ele sempre faz o que é certo, pois conhece a verdade a respeito de todas as coisas e nunca poderia negar seu caráter. Por mais que as pessoas questionem a justiça de Deus, diante de um mundo tão caótico, opressor, maldoso e injusto, saiba que o ser humano tem a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Agir com justiça é manifestar os princípios e valores do céu na terra. Quanto aos valores que minha mãe procurou plantar nos filhos, valores como honestidade, honra, respeito e justiça foram essenciais na construção do meu caráter e no caráter de minhas irmãs e irmãos. Lembrar dos acontecimentos que nossa sociedade vem vivendo nos últimos anos é algo muito difícil. Enfrentamos, por exemplo, uma pandemia e, infelizmente, alguns nos deixaram. Guerras civis e conflitos entre nações, discussões sem sentido por motivos fúteis, sem falar dos próprios desafios relacionais que a nossa sociedade já enfrentava. Diante disso, como está o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Você é alguém que busca soluções de conflitos sem gerar novos conflitos? Saiba que a forma como você resolve os conflitos diz muito sobre quão profundo é o seu relacionamento com o Pai. Portanto, se você não tem experimentado uma vida profunda, eu o convido a frequentar mais o lugar secreto, a sós com Deus e buscar aprofundar-se mais em sua comunhão com Ele. Como consequência, no convívio com as pessoas, sua vida e relacionamentos refletirão qualidade, beleza e intensidade. O amor voltado para os mais abandonados conquista o coração de Deus e nos santifica, ensina-nos Jesus. Trazendo para nossa realidade no campo das relações humanas, esse conceito refere-se ao processo de superação, em que enfrentamos os problemas e conflitos e saímos fortalecidos. Não quer dizer que o resiliente seja invulnerável, ou seja,
que nada o atinja, nem que viva conformado com tudo. Não se trata disso. Antes, é uma pessoa que, apesar de ser atingida, aprende, adapta-se, enfrenta, renova-se, recuperando-se das adversidades impostas pela vida, tanto na área pessoal quanto na área profissional. A propósito, resiliência é um termo que está na moda. De sua parte, o cristianismo possui palavras mais belas como fidelidade, paciência, constância e, especialmente, perseverança. Belíssima palavra de Jesus Cristo. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 12. Assim, a perseverança tem a vantagem de ser mais dinâmica que resiliência. As dificuldades fazem o cristão crescer e amadurecer, e não apenas voltar à forma original. Muitos já conhecem a lenda da águia, a ave que, entre os animais da sua espécie, é a que mais vive. Porém, quando chega aos 40 anos, precisa tomar uma decisão significativa. Nesse momento, as unhas dos pés crescem tanto que dificultam a caça. O bico, pelo tamanho exagerado, impede-a de bicar os alimentos. Já as penas envelhecidas, de tal forma que não podem mais voar alto. Em razão de tantos entraves, a águia é obrigada a uma decisão: passar por um processo doloroso de renovação ou morrer. A primeira opção consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho construído próximo a um paredão, de forma que não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Quando o novo bico nasce, utiliza-o para arrancar as unhas. Assim que as novas unhas estão suficientemente fortes, passa a arrancar as velhas penas. Somente depois desse doloroso processo de transformação, a águia realiza um formoso voo de renovação e se mostra pronta para viver mais 30 anos. Às vezes, renovar-se significa passar por um trabalho longo, solitário e doloroso de arrancar o que, durante a vida, tornou-se velho, enferrujado, desgastado pelo tempo e pesado. Em síntese, é preciso ter a coragem de livrar-se daquilo que dificulta o voo alto e a vida com qualidade. A escolha é nossa. Se guardardes minhas palavras, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Senhor, conservai no vosso povo o espírito que infundistes no bispo São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja seja continuamente renovada e, conformando-se à imagem de Cristo, mostre ao mundo a verdadeira face do vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Novo Testamento, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Salmo 130, e nos convida a rezar: guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe.
Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Assim está escrito: Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que eu tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14, nos ensina a palavra do Senhor. De maneira cortante, Jesus ensina que não devemos fazer o bem aos outros contando com vantagens e recompensas humanas, mas só por amor, levados pelo amor novo que o Senhor colocou em nosso coração. Jesus é realista. Diz que podemos saber que estamos agindo assim se fizermos o bem para quem não pode nos retribuir, para os pequenos e pobres. Ainda temos muito para caminhar e aprender de Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Feliz o servo que o Senhor, ao chegar e bater à porta, encontrar acordado. O Evangelho de Jesus será sempre provocador, pois traz a verdade do reino de Deus para a nossa realidade humana. No Evangelho de Mateus, do capítulo 3, versículos 20 ao 35, os escribas condenaram Jesus, como que dizendo que ele era falso, que o bem que parece praticar não é verdadeiro, e o acusam como se estivesse possuído por Beelzebu, o chefe dos demônios. Estão em jogo a identidade de Jesus e a comunhão que ele deseja com os discípulos, aqueles que o acompanham, o escutam e estão dispostos a segui-lo. Diante desse enfrentamento, Jesus não perde o momento propício para afirmar sua identidade com o Pai, sua obediência fiel e a comunhão com Ele. Jesus não fez nenhum pacto com o mal. Ao contrário, Ele eleva o bem e a misericórdia. Jesus veio para desfazer o mal, para expulsá-lo para longe. Sua ação é a do reino. Por isso, não poderia compactuar com aquilo que contraria a verdade, o reino de Deus entre nós. Cristo veio para nos dar a verdadeira liberdade, trazendo para os homens e as mulheres um novo tempo, sem opressão ou escravidão, tanto outrora como nos tempos de agora. Quem é o centro de nossa vida e de nossa fé? A pessoa de Cristo. Ele é o Senhor, o reino vivo e presente entre nós. Também nos chama para estarmos em comunhão com Ele, tornando-nos sua família. Desta maneira, quando os parentes vão à procura de Jesus, Ele vai dizer: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos.
quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Evangelho é um programa de vida, é um livro de catequese. Assim, compreendendo o fato do Evangelho desta liturgia, poderemos enraizar ainda mais nossa fé em Cristo. Não cabe, pois, a nenhum cristão compactuar com o mal. Não é possível ser cristão e estar do lado de quem não constrói a vida, não promove a dignidade humana, nem defende os pobres e marginalizados. Se sou cristão e favorável a uma estrutura social que oprime, exclui e mata, preciso com urgência rever minha postura. Os fariseus e escribas se afirmavam como pessoas de uma fé inabalável e, no entanto, planejaram a morte de Jesus. Então, a afirmação acima não é nenhum absurdo, pois está na sujeição humana. O melhor caminho para acolher o Evangelho de Cristo e viver seu ensinamento é ter as atitudes de Maria, a simplicidade, humildade, a disposição para servir de modo incondicional. É preciso vencer todo o mal se o Cristo for, de fato, o centro de nossa vida. Vivamos com alegria e empenho o Evangelho de Jesus e assim teremos a vida em plenitude. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.